O tema do nosso assunto de hoje é comprar ou não comprar dólar. Acho que antes da gente responder essa pergunta, na verdade a gente vai respondendo ali ao longo do processo, quero que vocês prestem bastante atenção. Essa parte já começa a ficar bem importante. Por que eu digo que isso é importante? Porque é algo que provavelmente não vão ensinar para vocês no grupo de amigos que vocês estão. Talvez teu pai e tua mãe não te ensinem. Talvez algum tio que já tem um pouco mais de patrimônio, em alguma conversa ele vai citar para você que ele tem alguns dólares guardados, escondido no cofre, talvez tenha uma conta internacional. Esse é um assunto que é muito mais comum quando a gente fala com pessoas que têm muito patrimônio. E a minha intenção aqui é começar a trazer um pouco mais para a realidade de que ainda não tem um grande patrimônio, mas está caminhando para ter. Eu, às vezes, converso com pessoas aqui que têm ali 10 mil reais, eu tenho absoluta certeza que, da forma como estão trilhando esse caminho, vão chegar num patrimônio de 1 milhão em torno de 5, 10, 15 anos. Até porque a gente nunca consegue saber, né? Eu tenho exemplos de pessoas do meu convívio que o meu compromisso era de aposentadoria em 10, 15 anos. E, às vezes, em 2, 3 anos, a pessoa teve uma grande ascensão na vida, as coisas deram certo. Aquela situação que a sorte é... Quando a pessoa trabalha muito, acaba acontecendo algumas coisas específicas na vida dela, a gente acaba chamando de sorte. Mas se ela não estivesse trabalhando, não estivesse correndo atrás, isso jamais teria acontecido. Estou falando um pouquinho de dólar do ponto de vista comportamental, do comportamento das pessoas. Vejo que a grande maioria das pessoas não tem dólar, mas consome em dólar. Até porque hoje todo mundo praticamente funciona com uma moeda dolarizada. Se a gente pegar o real é uma moeda extremamente recente. O real não tem nem 30 anos, O plano real começou em 94. O dólar já é uma moeda com mais de 200 anos. Então o mundo começou a utilizar o dólar por causa de algumas características específicas dos Estados Unidos que a gente pode entrar mais para frente. E aí quando a gente fala em dólar, por que talvez seja interessante a gente começar a raciocinar dessa forma? Olha para as coisas que estão na tua casa. Você está utilizando um celular. O celular provavelmente teve boa parte dele construída de forma dolarizada. Se tiver um Xiaomi, boa parte foi construída na China. Mas a China também utiliza o dólar como uma das moedas para a maioria das trocas. Já a China é um dos nossos principais parceiros comerciais e compra da gente em dólar. Tem uma reserva de dólar gigantesco, o nosso governo chinês. Então, grande parte do nosso consumo vem do dólar. Empresas fantásticas hoje estão nos Estados Unidos. A gente está conversando hoje pelo Instagram, que é da empresa Meta, dona do Facebook, do Instagram, do WhatsApp. Vamos começar a pensar, talvez para a gente entender a importância disso, se a gente retirasse da nossa vida tudo que de certa forma veio dos Estados Unidos e está atrelado a dólar. Vamos tirar da vida uma semana vivendo sem nada dolarizado. E não estou falando, por exemplo, do combustível que é dolarizado, mas que a gente produz aqui no Brasil. Vamos só colocar as coisas que a gente não produz aqui no Brasil. Então você vai ficar sem o teu celular, vai ficar sem o teu carro, que provavelmente ele foi produzido em algum outro país, pode ser atrelado ao euro ou atrelado ao dólar, as duas moedas se comunicam muito bem. Você vai começar a perder várias situações, talvez sem tua casa, porque boa parte desse minério de ferro que saiu do Brasil, inclusive o Brasil é o segundo maior produtor de minério de ferro, mas essas barras geralmente são construídas na China, ou em alguns outros países. Hoje em dia está tudo muito comunicado. Quando a gente fala da questão cambial. Por que isso é importante para a nossa vida? A gente começar a verificar esses aspectos. Porque as pessoas simplesmente não sabem como investir em dólar, ou não entendem a importância da gente dolarizar uma parte do patrimônio. Isso não foi ensinado. Eu, por exemplo, cresci sabendo que meu pai, em um determinado ponto, comprou alguns dólares ali, mas comprou da forma errada. Eu vou contar um pouco dessa história, porque talvez contextualize aqui para a gente. Ele comprou com uma expectativa de valorização e pegou uma parte ali do Brasil sendo governado onde o dólar andou de lado e caiu durante 5 ou durante 6 anos. E chegou um determinado ponto que ele falou assim, vou me livrar desse negócio, vou trocar para real novamente. Qual teria sido um comportamento mais inteligente da parte dele? Vocês podem pensar, comprado ali ao longo desse processo. Uma vez que ele tinha um carro que era dolarizado, que ele utilizava um videocassete ou um DVD, que era um ativo dolarizado, ele olhava só para a relação do real com o dólar. Começar, inclusive, a entender um pouco dessas relações, Inclusive, sou assessor de investimentos, a grande maioria já sabe,
E muitas vezes a gente tem um certo receio de dolarizar parte da carteira dos nossos clientes. Por que a gente tem esse receio? A gente sabe que do ponto de vista comportamental e psicológico, o cliente nem sempre está preparado para dolarizar uma parte. Você coloca 10% da carteira do seu cliente em dólar. Faz isso talvez através da Avenue, que a gente vai conversar depois. E se o dólar cai ali de 5,50 para R$5, o sentimento da grande maioria das pessoas é que elas perderam dinheiro. Poxa, Rafa, eu tinha ali 55 mil reais e agora eu tenho 50 mil reais. Na verdade, você tinha 10 mil dólares, você continua tendo os mesmos 10 mil dólares. Mas a pessoa tende a converter na moeda em que ela vive. Até porque ela está acostumada a viver com o real. Isso é mais natural num país como o nosso. Diferente se a gente for olhar, por exemplo, para o Paraguai, que está aqui do nosso lado, ou para o México. O México aceita dólar com muita tranquilidade, o Paraguai também aceita. Então isso é uma questão cultural, é uma questão do nosso ambiente, do nosso comportamento, da forma como a gente lida com o dinheiro. E por que é importante a gente começar a quebrar esses paradigmas? A gente tem que ficar feliz quando o dólar cai, por mais que a gente tenha dólar. Porque o nosso poder de compra enquanto brasileiro aumenta muito. A gente passa a conseguir consumir cada vez mais. E no final das contas, o dinheiro ele é sim para trabalhar pela gente, mas ele é principalmente para que a gente consiga consumir as coisas. Você tem ali 10 mil dólares e o dólar cai, ótimo. Eu consigo comprar um carro mais barato, eu consigo comprar um celular mais barato. Tudo que você for fazer na tua vida, combustível que você utiliza vai ficar mais barato. A comida provavelmente vai ficar mais barata. Legal a gente entender que hoje no mundo as coisas se comunicam, gente. E não adianta a gente ficar chateado no sentido de, poxa, o Brasil produz coisa pra caramba e muitas vezes estão mandando algo que está faltando no nosso país para fora. Os países negociam, não tem como ser diferente disso. Existe uma negociação ali. E muitas vezes a gente vai estar recebendo ali recursos. Agora, da Argentina, por exemplo, que é um país que está numa situação complicada, está chegando muito vinho argentino para cá. Eles estão numa situação que eles gostariam talvez de estar tomando esses vinhos, mas faz muito mais sentido vender e que entre dinheiro ali. Começar a entender essas relações de como se comporta a moeda. Entrando em alguns pontos, nas economias globais ali, até para justificar um pouco a questão do dólar. Quero que você imagine, um colega seu qualquer, imagina um tio seu, que fez as coisas todas muito corretas ao longo da vida. Trabalhou, guardou 30% da renda, comprou uma parte em bons ativos de renda fixa, uma outra parte comprou imóveis, não tem problema nenhum você comprar imóveis. E foi comprando bons ativos de renda fixa, imóveis, guardando todos os meses, parte ele utilizava para sustentar a família, e foi comprando, dos 20 anos até os 60 anos de idade, vivendo a vida dele, adquirindo patrimônio, vivendo de uma forma responsável com relação ao dinheiro. Em determinado momento, você fala assim, bom, esse cara certamente está aposentado, ele fez tudo de uma forma extremamente correta. Isso é uma realidade, com exceção de um ponto específico. E aí é legal que vocês prestem bastante atenção, vocês estão atentos àquilo que a gente está conversando. Qual que é o ponto específico que a gente deve se atentar? Você está falando de um argentino ou de um venezuelano, para não falarem, poxa, Rafa, está olhando só para a América Latina. Vamos pegar a Turquia agora, que está com uma inflação absurda. A moeda teve uma corrosão geral do poder de compra. Vamos pegar a Ucrânia, país da Europa que está passando por guerra. Concentrou todo o patrimônio em rendas fixas locais e imóveis. Essa família está numa situação muito complicada. Não está com a vida resolvida, por mais que tenha feito tudo certo. E a gente pega diversos casos. Aquela tua tia mais econômica, que é um exemplo para ti, um exemplo na família, você fala assim, poxa, tia fulana ali guarda pra caramba junto com o tio, eles têm hoje 2 milhões, 3 milhões, tem ali alguns imóveis, tem um pessoal que tem muito dinheiro. Se ela não tem dólar e acontece alguma coisa na vida dela, ela está extremamente complicada. E se falasse, por exemplo, para um argentino dos anos 90, imagina você na Argentina nos anos 90, vinho bom, carnes boas, salário num patamar sensacional, a situação estava favorável para eles. Se falasse para um argentino que ele ia estar na situação que ele está hoje, ele ia rir de ti. Ele ia falar assim, não, capaz, o brasileiro vindo me falar isso aí é intriga por causa de futebol. Não é assim. No mundo as coisas mudam
e às vezes a gente não percebe. Quando a gente vê que mudou, se a gente não se protegeu, passou o tempo, não consegue mais fazer nada. Como é que um argentino vai resolver a vida dele e da família agora, tendo ali 3, 4 imóveis e uma porção de rendas fixas na Argentina? Esse cara não resolve mais. Quem é que vai querer comprar esses imóveis por um preço justo? Não vai, entende? Já passou, tem muito o que fazer. Então esse é um dos pontos na questão que a gente fala de proteção. Por que você deve diversificar o teu patrimônio? Não só em dólar, pode pensar também em euro, mas o dólar ficou muito mais fácil para a gente. Esse ponto da facilidade. Se a gente conversasse, tivesse essa mesma conversa, há uns 5 anos atrás, seria muito mais difícil eu te falar que você conseguiria dolarizar com valores baixos. Eu falar para uma família que tem 200 mil reais, 300 mil reais, dolariza uma parte do teu patrimônio. Não tinha como. Isso não era fácil para o brasileiro. Você ia ter que conseguir um visto americano, ia ter que pegar um avião para lá, uma confusão danada, que é uma legislação completamente diferente. Como é que você ia fazer para comprar esses ativos por lá? Não tem muito como. Tenho clientes até hoje que têm dinheiro em bancos americanos e é difícil de você conseguir acessar. Você não conhece a parte de tributação, não existe uma assessoria ativa por lá, até porque pensa quem tem ali 100 mil dólares nos Estados Unidos, essa pessoa não recebe atenção nenhuma. É um brasileiro que vai colocar ali uma parte do seu patrimônio lá. Hoje em dia o Brasil já está numa situação muito mais favorável. Por mais que a gente critique pra caramba o Brasil, quando a gente fala de mercado financeiro, e não só de mercado financeiro, a gente pode pegar outros exemplos, mas em mercado financeiro é um país extremamente desenvolvido. As pessoas têm interesse em fazer negócio com o Brasil porque é um país grande, é um país rico. A gente olha para a América Latina, a gente tem um significado muito forte. Até se a gente olhar para a América inteira, a gente olha ali Canadá, Estados Unidos, México e o Brasil, chama também uma atenção danada. Vou trazer um exemplo mais prático para vocês ali, para não ficar muito pesado a nossa conversa. Quando eu era mais novo, eu gostava muito de jogar videogame. E durante uma parte da minha infância, eu via ali os jogos e não tinha em português. E quando tinha, era português de Portugal. Eu pensava assim, caramba, o Brasil é um país tão maior, por que o português é de Portugal? E chegou uma determinada fase, ali da minha juventude, bem no finalzinho, quando eu já estava parando de jogar. Eu pegava alguns jogos ali da Ubisoft, principalmente, e você via que tinha não só o idioma português do Brasil, mas uma tradução belíssima. Você falava assim, meu Deus do céu, esse negócio foi construído pensando na gente. A gente é um mercado muito forte, a gente é representativo, entende? Então, por isso que o nosso mercado financeiro tem se desenvolvido bastante e que não é para você, nessa nossa conversa, se desesperar e falar assim, olha, vou dolarizar todo o meu patrimônio, não quero ter mais um centavo no Brasil. Tá errado também. Porque apesar dos Estados Unidos a chance dele quebrar ser muito menor do que a nossa, a ideia é não concentrar tudo num lugar só. Entende? Pensa no teu patrimônio como se você fosse formar pequenas empresas. Tem uma empresa nos Estados Unidos, tem uma empresa no Brasil. Diversifique dessa forma. Se der tudo errado no Brasil, você vai ter uma renda lá nos Estados Unidos. Deu tudo errado nos Estados Unidos, você vai estar bem no Brasil.